Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros. Presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão e todos os outros eram seus profetas, servos e mensageiros. A vida mundana, ela causa ilusões a muitos seres humanos. E essa ilusão faz com que você deixe o equilíbrio, seja extremista, não dando o direito de cada coisa. E a razão de tudo isso é por conta do nosso maior inimigo declarado, que é o Satanás, o Shaitan, que ele implorou a Deus, ele suplicou a Deus, pedindo que deixasse ele aqui, onde ele iria causar alucinações, desejos na vida dos seres humanos, para colocar todos em erro. E Deus permitiu que ele ficasse entre nós, quando ele colocou Adão e Eva aqui na terra. Porém, Deus colocou uma ressalva: aquele que crer em mim, crer em Deus único, sabendo das suas ordens, das suas obrigações, das suas proibições, ele não terá força de colocar ninguém em erro. Então nós vemos que muitas pessoas vivem essa vida com desequilíbrio. Para elas, o que manda é a moda. O que manda é seguir a sociedade. O que manda é fazenda, bens, dinheiro, carros, mansões, roupas, likes nas redes sociais, viagens, hotéis luxuosos e assim vai. E nós temos um exemplo prático dentro do Alcorão que Deus colocou, que é de Carum, em português Corá. Quem era Carum? Milionário na sua época. De tanto dinheiro que tinha, ele colocava desfiles com as suas fortunas de ouro e prata, e as pessoas paravam para olhar. E Deus relata em um versículo dentro do Alcorão que as chaves para abrir o tesouro de Carum necessitava de vários homens para carregar a chave, de tão pesada que era. E ele dizia que ele era o responsável por tudo que ele tinha. E as pessoas, olhando aquilo, elas se dividiam em dois grupos. Um grupo olhava: eu queria ser como Carum, ter essa riqueza, esse poder. E outro grupo falava: de tudo que tem vem de Deus, nós prestaremos contas, seja paciente, tenha a vida eterna. E as pessoas hoje se dividem nesses dois grupos. Aquelas pessoas que olham as redes sociais, a beleza, as viagens: eu queria ser como ele, eu queria ter o dinheiro dele, eu queria ter o poder dele. E outras sensatas que sabem que essa vida mundana, ela é passageira, ela é ilusória. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que ele estava recitando a surata da cobiça, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, a cobiça vai fazer com que você perca o foco dessa vida, até você visitar o sepulcro, até você visitar os túmulos. Depois que o profeta sallallahu alaihi wasallam leu essa surata no Alcorão, ele disse, o filho de Adão diz: meus bens, meus bens. Que bens? O que você come vai embora, o que você veste fica velho e você joga fora. A caridade que você dá, ela perdura.
O profeta está nos ensinando. O que você está dizendo? Você acha que os seus bens vai te salvar, como o povo de Carum achava? E o que foi feito com Carum? E com a sua arrogância, Deus fez com que a terra engolisse ele, os seus bens, os seus palácios e a sua fortuna. As pessoas acham que dádiva é sinal que Deus está satisfeito com você. Dádivas materiais. Eu tenho bens, eu tenho fortuna. É sinal de satisfação, que Deus gosta de mim. Errado. Se fosse assim, Deus não restringiria o sustento dos profetas, dos verazes. Quantas necessidades os profetas passaram e foram escolhidos por Deus. Então, a dádiva, ela pode ser a tua salvação ou a tua punição. E restringir o sustento não é significado que Deus não gosta de você. E Deus coloca isso num versículo claro, que Deus, Ele diz que o ser humano, quando Deus dá para ele, Ele diz: meu Senhor me enobreceu. Quando Deus restringe o sustento dele, Ele fala: meu Senhor me humilhou. O ser humano é assim, ele acha que ter fortuna, bens, é sinal que Deus está gostando dele. Errado! É um teste na sua vida, seja ter muito, seja ter pouco. Essa vida é um teste, e o profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse: essa vida, ela é doce e verde, e Deus nos colocou aqui como sucessores dela, para nos testar. Nós somos sucessores. Se você fosse dono de algo nessa vida, você levaria contigo. Ninguém leva para o túmulo fortuna, ninguém leva para o túmulo os bens que ele juntou. Ele leva para o túmulo as ações que ele fez em vida. Ele leva para o túmulo as orações dele, se estão em dia ou não. O zakat dele, se ele pagou e contabilizou corretamente. A peregrinação que ele fez, e ele tinha dinheiro e não negligenciou. O jejum e etc. É isso que você leva para o teu túmulo. O restante fica para quem? Para os seus herdeiros. Pode ser a fortuna que for, vai ficar para eles brigarem ainda, muitas das vezes. Nós vemos então que a restrição não é sinal que Deus não gosta de nós. Deus testa os dois extremos. Ele testa o teu comportamento, como que você age. Você está computando tudo na sua vida. Você está dando valor dessa vida para outra vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina: aquele que o objetivo dele for a outra vida, o que Deus vai fazer com ele? Deus vai enriquecer o coração dele, vai unir as coisas dessa vida para ele, mesmo gradativo, vai chegar para ele. Agora, aquele que o objetivo dele é essa vida mundana, que o objetivo dele é apenas essa vida, Deus vai empobrecer o coração dele, vai dividir as coisas dele, e vai chegar para ele aquilo que já foi predestinado, vai chegar para ele o que Deus decretou. Ele se matou à toa, se matou de trabalhar à toa, deixou a oração, deixou aquilo que era o equilíbrio, e se matou à toa, e vai chegar para ele, até o dia da morte dele, o que foi decretado por Deus. E ele perdeu essa vida e a outra vida, porque ele correu atrás da vida ilusória, ele não teve equilíbrio, ele não deu direito de cada coisa. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou 4 tipos de pessoas.
um tipo que Deus deu a ele, conhecimento e riqueza, e ele usa da melhor forma, dando o direito de cada coisa, fazendo a sua parte, agradecendo a Deus, cumprindo com as ordens de Deus, fazendo a sua caridade. Ele utilizou o conhecimento e a riqueza da forma correta. Esse é o nível mais alto. O segundo nível é aquele tipo de pessoa que Deus não deu para ele riqueza, mas deu para ele conhecimento. E com o conhecimento que ele tinha, ele fazia tudo o que estava à sua disposição. E na intenção sincera do coração dele, ele dizia: se eu tivesse riqueza, faria caridade mais e mais. Deus dá para esse o mesmo que o primeiro, por conta da intenção dele. O terceiro é aquele que Deus não deu para ele conhecimento e deu riqueza. E ele acha que a riqueza dele é um motivo dele ser melhor que os outros. E negligencia tudo. E renega a Deus. E não quer saber de fazer a sua parte na sociedade. Esse é o pior das pessoas. E o quarto, que Deus não deu para ele nem conhecimento, nem riqueza. E ele vive essa vida como um animal. Ele vai ter a mesma recompensa que o terceiro. Por quê? Não teve equilíbrio algum. Ele foi como Carum. Carum achava que ele era a razão dos bens dele. E nós não somos donos de nada. Nós temos que saber que o que nós temos, Deus deu. Não é nós que fizemos. Nós temos que ter humildade, nós temos que ter agradecimento, nós temos que saber o direito das pessoas e o valor que a riqueza tem, não só material, mas espiritual, aquilo que te aproxima de Deus. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que se essa vida, o objetivo dela fosse a essência, ela não vale como uma asa de um mosquito. O profeta sallallahu alaihi wasallam citou. Essa vida não vale como uma asa de mosquito. Se ela valesse, Deus não daria o sustento e nem água para os incrédulos, para aqueles que renegam a Deus. Se ela tivesse algum valor real, Deus iria aniquilar todos aqueles que renegassem a Ele. Todos aqueles que não rezassem, aqueles que não colocassem parceiros sócios a Deus. Essa vida não tem valor algum. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. A pessoa, guardem isso, a pessoa que irá entrar no paraíso por último, essa pessoa tem poucas ações, boas ações. Ela tem o mínimo do mínimo, mas graças a Deus, ela foi tirada do inferno e colocada no paraíso. O que essa pessoa vai ter, que Deus garantiu para ela, o grau mais baixo do paraíso, 70 vezes essa vida toda mundana que nós vivemos. Imagine, o grau mais baixo, 70 vezes essa vida. 70 vezes o que as pessoas acham que é fortuna, o que é natureza, o que é beleza, o que é status, o que é prédios, construções, viagens. Essa é a pessoa com grau mais baixo. Imagina aquela que estará em graus elevados, que nós sejamos deles. Amém. Tenhamos essa consciência. Tenhamos isso, que se nós não tivermos o equilíbrio devido, essa vida vai entreter nós. Essa vida vai fazer com que nós deixemos aquilo que é para a eternidade, fazendo com que nós vivenciamos aquilo que é efêmero. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: essa vida, ela é uma prisão para o fiel, e ela é um paraíso para o descrente. E a outra vida é o paraíso para o fiel, e ela é a prisão
para o descrente. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo? Por mais que você ache que você sofra, querendo estar de acordo com as ordens de Deus, se afastando do que Ele proibiu, de juros, de corrupção, de bebidas, tudo isso que as pessoas acham que é a razão da sociedade, você segurando isso, você vai achar que essa vida é uma prisão para você. Muitas das vezes, as pessoas falam, só reza, olha lá jejuando, olha lá ajudando o outro. Então você acha que essa vida é uma prisão. Reflitam no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem vivencia o Islã sabe disso. A mulher que usa o véu, a mulher que garante a castidade dela, tudo isso parece ser uma prisão para o fiel. E aí aquele descrente está vivendo a vida, se embriagando, corrompendo, trapaceando, jogando, apostando, guardando dinheiro a juros e etc. E ele achando que é o paraíso. E aí chega a morte. E da outra vida que é eterna, aquele que achava que essa vida era uma prisão, vai viver a eternidade no paraíso, com todas as recompensas. E aquele que achava que aqui estava no bem bom, vai estar a eternidade no castigo. Nós escolhemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, viva essa vida como se fosse um passageiro, um viajante, que estamos de passagem, que tenhamos essa consciência, dando o direito de cada coisa, do nosso trabalho, do nosso lazer, da nossa família, mas não esquecendo que Deus irá nos cobrar e que não podemos cair na armadilha do nosso inimigo, que ele quer levar nós ao erro. Que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.